O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se terem lavado e seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros, as vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição de homens. Depois, Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer-lhe: escutai-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. Porque do interior do homem é que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios saem do interior do homem e são eles que o tornam impuro. Palavra da salvação. Santo Evangelho, perdoai-me, Senhor. Ensinai-nos, Senhor, quem habitará em vossa casa. Assim, cantamos o refrão do Salmo. Esta pergunta importante: ensinai-nos, Senhor, quem habitará em vossa casa. E aquele que habita na casa do Senhor, depois respondeu o Salmo, é aquele que vive sem mancha, que pratica a justiça, que diz a verdade, que guarda a língua da calúnia, aquele que não faz mal ao seu próximo, aquele que não ultraja o seu semelhante, aquele que estima e teme o Senhor. E por aí fora. Ensinai-me, Senhor, quem habitará em vossa casa. Irmãos e irmãs, estamos reunidos nesta manhã de domingo. Queremos viver o dia do Senhor, viver o nosso encontro com o Senhor e colocar diante dele a nossa vida, o nosso coração. E perguntar: Senhor, como é que eu estou a viver? Como é que eu estou a ser cristão? Na primeira leitura, Moisés, depois que o povo estava ali, prestes a entrar na terra da promessa, na terra da liberdade, Moisés vai dizer ao povo: olhai bem,
Olhai bem, quem como nós tem um Deus próximo? Quem como nós tem um Deus que caminha conosco? Quem como nós tem leis e regras assim claras? As regras que Deus nos dá não são uma prisão, são avisos, são indicações, são sabedoria para a vida, que nos ajudam a viver. São como um sinal que eu encontro na estrada. Se eu vou na estrada a conduzir e me aparece um sinal que diz que à frente há um precipício, eu posso parar, voltar para trás, ou posso continuar. Mas aquele sinal está ali para me dizer, cuidado, se continuas, vais cair. Está ali para me dizer, não vás por ali, cuidado. Então, esta é a lei do Senhor, é uma arte de vida. É uma arte de vida. É uma arte e o segredo da vida e da felicidade. É a forma de entrar nesta comunhão, na casa com o Senhor, de estar com Ele, de viver a nossa amizade com Ele. Mas quantas vezes nós caímos? Quantas vezes nós fazemos confusão? Quantas vezes nós baralhamos a lei de Deus com os preceitos e as tradiçõezinhas humanas? No Evangelho temos, mais uma vez, Jesus com estes fariseus e com estes escribas. Estes escribas, a primeira coisa que veem é que os discípulos estavam a comer sem lavar as mãos. Devemos lavar as mãos. Claro que sim. Pode ser perigoso para a nossa saúde. Mas não é isso o preceito de Deus. E então vai-nos explicar São Marcos que os fariseus ensinavam que a lei de Deus era cumprir este preceito. Lavar as mãos, lavar os pratos, lavar o cobre, lavar os copos. E Jesus vai dizer, hipócritas, esquecesteis a lei de Deus, o mandamento de Deus. E qual é o mandamento de Deus? O grande mandamento. Esquecesteis isso. E estáis a ensinar preceitos humanos. Então, Jesus vai dizer a estes fariseus, estes escribas, hipócritas. E o que era um hipócrita? Uma palavra dura de Jesus. O que era o hipócrita? O hipócrita era aquele que estava no teatro grego, que tinha uma máscara e que representava uma personagem. Eu agora meto a máscara do imperador e represento o imperador. Mas eu não sou o imperador. As minhas palavras não são as do imperador. Estou apenas a representar uma personagem. E quantas vezes a nossa vida se pode transformar? Sabeis uma coisa? Quando os evangelistas insistem tanto em contar todos estes pormenores dos problemas que houve entre Jesus e os fariseus, não foi para eternizar os problemas destes fariseus que viveram no tempo de Jesus e que depois morreram. Não foi. Não foi para acusar as suas culpas. Mas se os evangelistas insistem tanto em contar o que aconteceu entre Jesus e os fariseus, foi porque perceberam uma coisa muito importante. Perceberam que na comunidade cristã, entre os cristãos, era fácil transformar-se em fariseu. É tão fácil transformar-se em fariseu. Basta olhar para nós, basta olhar para a nossa vida, basta olhar para mim. Quantas vezes, na minha vida, no meu cotidiano, eu digo, Jesus, já estou a ter atitudes de fariseu. Se formos sinceros connosco próprios, quantas vezes ao dia esta atitude farisaica,
Este fermento farisaico entra no nosso coração, entra na nossa vida. Por isso, o fariseu é um perigo hoje. E por isso Jesus insiste tanto. Cuidado, cuidado. E estes escribas e fariseus insistem tanto em viver estas tradiçõezinhas, estas coisas que aprenderam, o copo, lavar as mãos, lavar não sei o quê, lavar o cobre. E o amor e a misericórdia, porque Jesus disse que esquecesteis um mandamento. O mandamento era o amor e a misericórdia. E para onde foi o amor e a misericórdia? Para onde foi o encontro com o outro? Para onde foi o fazer, o praticar o bem? Para onde foi uma vida transformada? E às vezes, também nós podemos fazer isto, o nosso cristianismo. Cumprir as tradiçõezinhas todas. Sempre se fez assim, sempre se deu esta volta com a procissão, sempre houve 2 velas, sempre houve não sei o quê, sempre houve estas coisas. E se não houver, parece que acabou a religião. Quantas vezes os grandes problemas na comunidade é se a curva com a procissão se dá na primeira rua ou na segunda. Quantas vezes? Não são importantes essas coisas? Podem ser. Mas se fazemos estas coisas, se damos as voltinhas todas certas, esquecemos o amor e a misericórdia. Se o nosso coração, tudo vai lá ao coração, se o nosso coração não encontra Deus, é vã a nossa fé. E por isso Jesus insiste no coração e vai dizer, não é aquilo que entra no homem que o torna impuro, mas é aquilo que sai do homem. E vai insistir com aqueles que estão junto deles. Olhai que do homem, do coração do homem, sai aquilo que o torna impuro. Do interior do homem é que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, o adultério, a cobiça, as injustiças, a fraude, a devassidão, a inveja, a difamação, o orgulho, a insensatez. Tudo isto sai do coração. E por isso, se na minha vida eu não purifico o coração, se a minha vida não é este coração que encontra Deus, se na minha vida não há uma relação com Deus, mas é cumprir coisas, e o meu coração está longe de Deus, como diz o Senhor, se, como diz a segunda leitura, Santiago na segunda leitura vai dizer, não basta escutar a palavra, mas se escutamos a palavra de Deus e não a executamos, se escutamos a palavra de Deus, mas ela não se transforma em vida, se no meu coração não há esta alegria do encontro com Deus, então, é vã a minha fé, é vã a minha religião, é vã a minha religiosidade, é representar coisas, é voltar a fazer coisas que sempre se fizeram, mas não há ali vida, não há ali encontro, não há ali Deus. Sou eu a repetir coisas, sou eu o macaquinho de imitação. Por isso, irmãos e irmãs, este grande desafio, o desafio de ir ao coração, o desafio de purificar o coração, o desafio que o meu coração seja um coração que encontre Deus. Havia um dia uma senhora que fazia sopa todos os dias. Não sei se vocês vão fazer sopa hoje. Ela fazia sopa todos os dias. E tinha uma panela que era a medida certa de sopa. Fazia sempre naquela panela. Eu gostava tanto daquela panela. Então o que é que ela fazia? Dizia, bem, a panela acaba a sopa, volto a fazer sopa. Por isso, por dentro, nem vale a pena estar a lavar a panela. Até fica lá o tempero de umas vezes para as outras. Por isso, tinha a panela sempre limpinha por fora.
lavadinha por fora, sempre, sempre. Por dentro, nunca lavava a panela, porque tirava a sopa que fez naquele dia, colocava logo água para fazer sopa nova, era preciso lavar a panela. Não, não era preciso. A sopa azedava muitas vezes, ficava muitas vezes azeda, não sei porquê. Sabeis porquê que azedava a sopa? Azedava, não sei, às vezes acontece isso. Azedava muitas vezes. Mas ela nunca lavou a panela por dentro. Não valia a pena, era sempre para pôr sopa, o importante era que por fora estivesse limpinha. Imaginem que vinha uma vizinha à casa e que via a panela suja. A panela estava sempre impecável. Que azedasse a sopa depois era outra história. Irmãos e irmãs, este é o desafio que o Senhor nos faz hoje. Limpar o nosso coração. Limpar do fermento. Um dia Jesus diz aos seus discípulos: tende cuidado com o fermento dos fariseus. Porque, repito, este fermento dos fariseus está no meio de nós e entra muitas vezes no nosso coração. Então vamos pedir ao Senhor que hoje possamos aprender a arte de purificar o coração. Que hoje nosso coração possa sair daqui como um coração puro para Deus. Porque a nossa vida, e na nossa vida sabemos o que é mais importante. Amar a Deus e amar o próximo. A misericórdia, quero e não o sacrifício. Depois, tudo o resto, todas as outras tradições vêm a seguir. Mas em primeiro lugar, o amor. Em primeiro lugar, a misericórdia. Em primeiro lugar, a relação profunda com o Deus que me ama. Em primeiro lugar, uma resposta de amor na vida àquele que me amou sempre, àquele que me ama sempre, àquele que hoje me quer encontrar para me dizer: eu amei-te com amor eterno. Onde está o amor? Tudo. Onde não há amor, nada. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.